Quantos estão felizes nessa noite? Quantos creem que Deus tem algo poderoso para nós nessa noite? Amém? Antes da gente iniciar, eu queria honrar a vida de uma pessoa que está aqui hoje. Se não for constranger, eu queria que o Jair ficasse de pé. Irmãos, esse homem, ele foi meu líder na CBC, no tempo que eu estava na CBC. E eu queria te honrar, Jair, porque Deus usou sua vida para me abençoar no período que eu estive lá. Um dos períodos de mais transformação foi quando eu tive a Lívia. Deus usou a sua vida para me abençoar. Queria dizer que eu estou muito honrado com a tua presença aqui hoje. E que Deus possa tocar no seu coração nessa noite. Queria que vocês dessem uma salva de palmas para Jesus, pela vida desse homem. Amém? Paulo, você pode dar um pouquinho mais de retorno, meu querido? Eu gosto da voz forte aqui. Ei, aí, assim que eu gosto. Tem que ir no peito. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante da tua presença nessa noite, Pai. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, porque o Senhor está aqui. Nós agradecemos ao Senhor porque o véu foi rasgado e nós podemos entrar na tua presença. Nós podemos sentir o teu toque, nós podemos ouvir a tua voz. E eu sei que nessa noite teu Espírito Santo vai agir neste lugar. Essa noite é uma noite de restauração, é uma noite de transformação, é uma noite de cura. Senhor, eu declaro que neste lugar só há espaço para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu repreendo desde já todo demônio, todo principado, toda potestade. Declaramos que os teus anjos invadem este lugar e que a glória do Senhor será poderosa aqui, será palpável aqui neste lugar. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Nessa noite, quero que vocês prestem bastante atenção. Eu creio que Deus, Ele vai falar no seu coração. Nós vamos começar esse culto falando sobre casamento. Então, você tem 5 segundos para fugir agora. Ninguém foi embora, então beleza. Abre em Gênesis, capítulo 2. Mares, me chama para andar, me chama para andar. Me deu um novo nome, um coração capaz de amar, um coração capaz de amar. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Falar de casamento, falar de relacionamento é algo poderoso para nós. Que casamento é algo poderoso, casamento é algo divino. Eu até, logo que eu estava preparando a palavra, o pastor Clóvis foi lá no Heaven, e eu conversei com ele e falei: pastor, eu posso falar sobre casamentos? Peguei para ele um pouco sobre a palavra. Ele falou: não, Vitor, pode falar, deve. Porque você fica meio assim, né? Vou falar de casamento, mas vocês vão entender daqui a pouco, tá bom? Gênesis capítulo 2, versículo 24. A palavra de Deus diz assim: portanto deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Novamente: portanto deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus,
o homem e a sua mulher, e eles não se envergonhavam. Dentro de um casamento, dentro de uma união, dentro de um relacionamento, existem algumas bases fundamentais para uma relação. Eu queria que vocês dessem alguns exemplos, quero que vocês participem comigo. Algumas bases de um relacionamento: amor, pode falar, fidelidade, confiança, amizade, companheirismo, união, aliança, cumplicidade, confiança. São vários aspectos, bases que a gente poderia chamar. Tem gente que chama de pilares. Os 7 pilares do casamento, as 10 bases do casamento. Tem várias coisas que a gente poderia citar aqui. Só que para falar um pouco sobre aliança, sobre casamento, eu queria usar uma base concreta em cima de um versículo. E nada melhor do que nós usarmos o versículo principal, que fala sobre casamento. Portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, apegar-se-á em algumas versões a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Dentro desse versículo, eu escolhi 4 bases aqui para a gente estar falando um pouco. Então quero que você abra o seu coração para aquilo que Deus tem para nós hoje. Amém? O primeiro princípio que nós encontramos em Gênesis 2, versículo 24 é o deixar. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Deixar, ele fala do quê? Deixar fala de abandonar algo. Deixar fala, quando Jesus ali, quando Deus está falando ali, deixar, ele está falando muito mais do que deixar pai e mãe. Deixar fala de abandonar algo, de uma mudança de realidade. Quando você deixa pai e mãe ali, você está deixando seu passado. Você está deixando a sua casa, você está deixando a comidinha da mamãe, você está deixando o seu quarto, você está deixando muitas coisas. Esse é um dos princípios que muitas pessoas sofrem no casamento depois. Porque elas casam, mas não deixam. Não deixa o pai, não deixa a mãe. Então o princípio de deixar, ele é algo muito importante dentro do casamento. Abandonar algo, muito mais do que deixar pai e mãe, é deixar a velha vida de solteiro. É deixar os costumes familiares, talvez. Sabe aqueles costumes familiar? Por exemplo, minha família, a gente sempre teve o costume de acordar tarde, muito tarde. Que bom que as outras também. Então nós continuamos com esse costume. Mas a gente sempre teve costume, é um costume. Tem família que é acostumada a acordar às 7 horas da manhã. Então você deixa para trás, deixar influências de palavras negativas. Isso é algo também que para um casamento é muito importante você saber lidar com isso, deixar para trás as influências de palavras negativas. Eu falo muito isso com os nossos jovens adolescentes, que eles ouvem, né? Às vezes ouvem de um tio, você vai ser isso, você vai ser igual sua tia, você vai ser igual sua mãe. Não, você vai ser aquilo que Deus planejou para você ser. É deixar para trás essas influências negativas. Deixar para trás pai, mãe e N coisas que nós deixamos para trás quando nos casamos. Amém? Seguem comigo, hein? O segundo aspecto aqui que eu peguei no versículo para a gente estar falando, que ele fala: portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. O segundo princípio é o unir. Unir-se. Unir-se fala do quê? Unir-se fala de aliança. Unir-se fala de uma fusão. Se você pesquisar a palavra unir, fala de uma fusão de 2 elementos distintos, mas que ao estarem juntos é impossível separar. Não é mais só o homem
não é mais só a mulher, agora é os dois unidos. Então união fala disso. Quando a Bíblia diz ali, deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher, fala disso. Agora não é mais só o Vitor, agora não é mais só a Josi, agora é o Vitor e a Josi. Agora é você e a tua esposa. Isso fala de união, isso fala de aliança, isso fala de uma fusão de dois elementos que é impossível se separar. Não é mais só o homem, não é só mais a mulher, agora é os dois unidos. O terceiro princípio que a gente acha aqui dentro desse versículo fala: deixará pai e mãe, unir-se-á sua mulher, e ambos serão uma só carne. Uma só carne fala do quê? Uma só carne fala de intimidade. Intimidade é você e ela e você. É na intimidade que o homem conhece a mulher, e é na intimidade que a mulher conhece o homem. É na intimidade que nascem os sonhos, é na intimidade que nascem os projetos, é na intimidade que vêm os frutos, os filhos. É na intimidade que conversas, que traçam planos, traçam projetos. Muitos casais muitas vezes têm dificuldade na vida íntima, nesse quesito, porque não estão juntos, não são próximos, não são unidos. Não entenderam esse princípio dentro do casamento, o princípio da unidade, juntos. Intimidade fala disso, intimidade é necessária. Quantas vezes antes de dormir, que você vai conversar com a sua esposa, você vai conversar com o seu marido, aí você fala, às vezes aquilo que está na sua mente o dia inteiro ali, você pensando, às vezes aquilo que tem te afligido. Não é assim? Os casados, a hora que mais conversa é antes de dormir, não é? Só comigo? Que a mulher quer falar, mas às vezes é eu. A Josi sofre mais nisso. Porque às vezes eu trabalho o dia inteiro lá na loja e chega à noite eu quero falar de tudo, da célula, da loja. É o momento de conversar, o momento que às vezes você traça projetos, sonhos. E o quarto princípio que nós achamos aqui no versículo sobre casamento: deixará pai e mãe, unir-se-á sua mulher, e ambos serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Esse último princípio ele fala de transparência. Transparência é conhecer, é você saber os defeitos, você conhecer as qualidades. É você saber o que um pensa, é você saber o que o outro pensa. Transparência é você ter uma vida totalmente aberta para o seu cônjuge, para o seu relacionamento, para a pessoa com quem você se relaciona. Quantas vezes a gente, às vezes só de olhar, você já sabe se a pessoa está bem, está mal, está triste, ficou chateada, não está feliz. Às vezes dentro do casamento tem isso, você olha para a pessoa e você já sabe. Fala, nossa, ela não está bem, ele não está bem, está preocupado. Isso fala de transparência, é você não esconder nada. Quantas pessoas às vezes escondem as coisas do seu cônjuge, da sua esposa ou do seu marido. É tremendo falar sobre casamento. Deixar, unir-se, se transformar uma só carne, ter transparência. Mas eu queria iniciar agora a ministração. Nessa noite eu não quero falar sobre o casamento entre você e a sua esposa. Nessa noite eu quero falar o casamento do noivo e da noiva. Nessa noite eu quero falar de você e Jesus. Muitas vezes durante o Antigo Testamento, Deus ele se refere à igreja como o homem e a mulher. E quando chega no Novo Testamento, Deus sempre se refere à igreja como o noivo e a noiva. Que nós somos a noiva que estamos esperando a volta do noivo para nos buscar. Amém? Então eu queria que agora nesse momento você abrisse seu coração. Eu confesso que assim que o pastor colocou
me escalou para ministrar, eu orando, pedindo para Deus. Porque eu sempre direciono as mensagens para esse sentido, falando de intimidade, de chamado, E eu falei, Deus, eu não quero pregar sobre isso de novo. Eu não quero falar sobre isso de novo. Eu sempre falo sobre isso. Mas parece que Deus não deixa eu trocar de assunto, cara. Eu orando, falando, Deus, eu quero ministrar sobre outra coisa, eu não sei, qualquer coisa, fala comigo, outra coisa. E Deus falando, não, você vai falar disso. Mas vamos aprofundar mais um pouco. Há 1 ano atrás eu ministrava sobre o amor se esfriar. Depois nós ministramos que existe um preço para todas as coisas, que existe uma resposta que Deus espera de nós. Depois nós ministramos que nós temos que sair do natural e entrar no sobrenatural. Depois nós ministramos que nós temos que aprender a nos posicionar diante de Deus. Que diante do mundo nós temos que agir como um leão, mas diante de Deus nós temos que ser como um cordeiro. Depois nós ministramos sobre ser discípulo, ser multidão. Nessa noite eu vou aprofundar um pouco mais. Nessa noite eu quero entrar na sua intimidade com o noivo. Eu quero falar de você e Deus. Amém? Tem alguém comigo? Não estou sentindo muita firmeza aí não, hein? Hoje não vamos falar de casamento entre homem e mulher. Hoje nós vamos falar do noivo e da noiva. O noivo Jesus, a noiva a igreja. Abra o seu coração. Irmãos, nós temos vivido um tempo maravilhoso em nossa igreja. Maravilhoso. Nós temos todas as reuniões de líderes, nós comentamos isso, de algo poderoso que Deus está fazendo nos nossos cultos. Eu creio que começou ali quando o pastor Clóvis iniciou aquela oração pelos desempregados. Logo depois veio a intercessão, a oração pré-culto. E a gente tem sentido os céus abertos sobre o culto. Tem sido poderoso o que Deus tem feito aqui a cada domingo. Muitas vezes quando nós iniciamos aquele período de oração antes do culto, mesmo que muitos ainda não estão vindo, não estão participando, mas os 15 minutos antes do culto, ele tem sido de impacto sobre o culto. Nós mudamos totalmente a forma de ministrar louvor, mudou tudo. Talvez você não viu isso, mas para nós mudou muito. Porque os céus estão abertos, existe algo que Deus está preparando para nós, existe algo que Deus está fazendo aqui. E a única coisa que eu falo para Deus, Deus, eu quero participar disso, eu quero entender aquilo que o Senhor tem para fazer nesses dias, eu quero entender aquilo que o Senhor está fazendo. Eu não sei se isso queima no seu coração, mas essa é a sensação que nós estamos tendo, que os céus estão abertos. Mas quando nós olhamos para isso, ao mesmo tempo existe uma interrogação gigante no nosso coração. Nós falamos, Deus, por que ainda existem pessoas apáticas? Por que ainda existem pessoas que não têm aliança? Por que ainda existem muitos que, ao olharmos nos olhos, a sensação é que eles não querem mais nada com a vida? Às vezes nós estamos aqui, nós entramos no culto, nós vamos ministrar. Muitas vezes nós olhamos para alguns de vocês, a sensação que nós temos é que vocês nem querem estar aqui. Vocês sentem aquilo que Deus está fazendo no nosso meio? Quem sente? Levanta a mão. Quem sentiu diferença aí nos últimos 2 meses? Não que Deus não fazia antes, Deus fazia. Mas existe algo diferente que está acontecendo. Eu não sei o que ainda não. Estou tentando descobrir. Tem que perguntar para Ele. Mas existe algo que Deus está fazendo aqui. Mas ainda existem pessoas apáticas. Ainda existem pessoas que não, parece que não quer. Por isso que nessa noite eu quero entrar um pouco mais a fundo. Essa noite nós vamos falar de intimidade. Não é para hoje eu não vou nem ficar falando para você olhar para o seu irmão, que eu sei que vocês olham para mim e falam, já vem o Vitor, vai mandar eu falar com o irmão. Fala com o irmão que está do lado, fala com o irmão. Não, eu quero que você olhe para dentro de você. Olha para o seu coração.
A palavra de Deus diz que o homem, ele vê o externo. Eu olho o externo, eu estou olhando aqui para o Douglas, eu estou vendo o externo dele. Mas Deus, ele olha lá dentro, dentro do coração. E eu falei para Deus, Deus, eu não quero ministrar sobre isso de novo, falar sobre essas coisas. Mas Deus falou, você vai falar. Eu preciso que fale disso. Então nós vamos falar disso. Amém? Então abra o seu coração. Talvez eu vou ser duro em algumas coisas, mas é para o seu bem. Eu quero quando chegar lá em cima, você esteja junto. Nós lá na Nova Jerusalém, no encontro com o noivo. Quero ver você lá com nós. Amém? Oh, Jesus. Hoje eu quero que você avalie o seu casamento. Você vai avaliar o seu casamento com Deus. Quantos casaram com Deus? Amém? Se você está aqui, é porque você fez uma aliança com Deus um dia. Um dia você falou, Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. Você casou com o noivo nesse dia. Amados, entenda. O que nós vamos falar aqui nessa noite é muito mais do que o seu relacionamento com o seu líder. É muito mais do que o seu relacionamento com o seu discipulador. É muito mais do que o seu relacionamento com o seu pastor. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando do seu relacionamento com Deus. Com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não estamos falando de líder, discipulador, pastor, anfitrião, qual seja a posição. É você e Deus. Hoje eu quero que você analise o seu relacionamento com o Abba, com o Pai, com o noivo. Só você e Ele. Nós queremos nos aprofundar nessa noite. Afinal, quando você chegar diante dEle, vai ser só você e Ele. Quando você chegar lá em cima, você não vai chegar com a célula. É você e Ele. Amém? Então nós vamos falar disso. Antes de nós iniciarmos, eu quero que você olhe alguns versículos que Deus fala desse relacionamento do noivo e da noiva. Você não precisa abrir. Se você estiver anotando, anote Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 28. Efésios, capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 28. A palavra de Deus diz assim: Vós maridos amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Outro momento que existe a comparação do noivo e da noiva, está em Apocalipse capítulo 19, do versículo 7 ao 9, pode anotar. A Bíblia diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegados as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Amém? Apocalipse 21, versículo 2 ao 3 diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então eu ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Amém? É maravilhoso isso, né? Só de imaginar, eu anseio muito por esse dia.
Eu ansei muito por esse dia. Mas existem pessoas que sequer pensam nesse dia. Tem gente que tem até medo desse dia. Uma vez na célula eu perguntei: se Jesus voltasse hoje? O pessoal arregalou os olhos. Eu falei: nossa, meu Deus do céu. Tem gente que tem medo, cara. Por mim ele podia voltar agora. E nós vamos usar os mesmos princípios: deixar, unir-se, uma só carne, transparência, para falar sobre o seu relacionamento com Deus. Mais uma vez eu falo: abra o teu coração. Eu queria pedir um favor para os diáconos: apagar essa luz em cima da igreja aqui, ó. Só deixa aqui. Pode apagar só aqui, ó. Aqui pode deixar ligado. Aqui deixa ligado. Isso, Leão. Deixar. Quando falamos deixar algo para trás, nós podemos ser bem profundos. Nós podemos ser... Se eu te perguntasse o que você deixou por Jesus, quando você aceitou Ele, o que você deixou? Quem é você hoje? Quem era você ontem? Eu posso falar de mim. O plano de vida que eu tinha para mim era estudar, fazer uma faculdade, uma pós-graduação. Eu falava sempre que eu nunca ia casar na minha vida. Com 14 anos eu entrei no Senai pela CBC. Então com 18, 19 eu já poderia ter o carro. Sonho de todos os jovens, adolescentes, trabalhando desde os 14, com dinheiro. E eu vi vários dos meus amigos fazendo isso. Mesmo processo, ali junto comigo. E eu falava isso, eu falava: não, eu vou fazer isso, aí eu vou estudar, vou fazer uma faculdade, vou me pós-graduar, vou para fora, vou ir de balada em balada. Eu gostava de rock, gostava muito do Charlie Brown Jr. Se vocês verem fotos minhas antigas, vocês vão se assustar. Esse era o velho Vitor. Sempre fui muito tranquilo, nunca gostei de beber, isso nunca gostei. Mas esse era o meu plano. É o plano que eu tinha traçado para mim. Até que entrou Jesus. 2006. Comecei a ir para a igreja. Porque eu gostava de igreja? Não. Pra falar a verdade, eu não gostava de crente, nem pintado de ouro. Quando eu passava com meu pai ali na rua do Casarão, nos horários de culto, ficava aquele trânsito, aquele monte de gente xingando dentro dos carros. Ah, esses crentes. Quantas vezes eu até abri na janela para xingar os irmãos. Eu brinco que um dia alguém olhou para mim lá e falou: você vai vir para essa igreja. Onde eu tô? Muitas vezes eu fiz isso, cara. Não gostava de cristãos. Não gostava da Bíblia. Minha mãe colocou eu na catequese, eu fiquei uma semana. Depois ela me deixava na porta da catequese, aí na hora que ela vinha buscar, eu aparecia na frente de novo. Não queria saber de Bíblia. E quando acontecia alguma coisa ruim na minha família, eu entrava no meu quarto, eu olhava para os céus e eu xingava a Deus. Eu falava: Deus, o Senhor existe mesmo? Quantas vezes? Mas em 2006 fui para a igreja. E lá Deus me tocou, lá o Espírito Santo Ele me tocou. E eu pude me entregar para Deus, eu pude entregar minha vida para Jesus. E naquele momento eu iniciei um processo de deixar coisas para trás. De deixar os projetos para trás. Com 19 anos, olha lá, eu casando.
com 19 anos, alguém que falava que nunca ia casar na vida. Casei cedo. E sou o homem mais feliz do mundo com a família que eu tenho hoje. Deixar as velhas práticas, deixar os pecados, deixar os velhos projetos. Jesus, ele mudou totalmente o rumo da minha vida. Eu não tenho noção de onde eu estaria se eu não tivesse conhecido Jesus. Eu não tenho noção de onde eu estaria se eu não tivesse conhecido Jesus. Aonde você estaria? O que você deixou para trás? Talvez essa tenha sido uma dificuldade na sua vida. Talvez você pode estar na igreja há 1 ano, há 2, há 3, há 5, há 10, 20 anos, 40 anos, e você não consegue deixar coisas para trás. Às vezes Deus está querendo tratar algo em você, Deus está querendo mudar algo dentro de você, mas existe uma resistência. Não, eu sou assim, não mudo. Esse é meu jeito. Quantas coisas que Deus tem quebrado a cada dia. Nós somos transformados dia a dia, dia a dia, dia a dia. Eu falo que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós enxergamos o quanto lixo nós somos. Sabe por quê? Porque nós somos imagem e semelhança dele. Então a partir do momento que eu começo a me aproximar de Deus, eu começo a enxergar quem eu deveria ser, como eu deveria ser. E aí eu começo a ver que eu tenho um monte de falhas, um monte de pecados, um monte de pensamentos maus, que eu sou um lixo, e que se Jesus não tivesse morrido por mim, eu estaria condenado à morte. Sou bonzinho? Não sou bonzinho. Ei, você não é bonzinho. É uma das coisas, o mundo, ele olha para a igreja, vê só os santos, mas na igreja só tem pecador miserável. A única diferença é que a gente reconheceu que precisa de Jesus. Essa é a diferença. Então quando eu olho para mim, eu vejo que eu deixei coisas para trás. E nessa noite eu te pergunto, o que você deixou para trás? Você deixou algo para trás? É só você analisar quem era você antes de Jesus e quem é você hoje. Quais são as suas atitudes hoje? Antes de Jesus eu falava muito palavrão. E depois? Continua? Deixar. Para você se relacionar com o noivo, para você se casar com o noivo, para você que está convidado às bodas do Cordeiro, que você estará lá na Nova Jerusalém. Você tem que aprender que você precisa deixar algo. Deixar. Eu quero que você abra o seu coração, porque Deus, ele quer restaurar esse casamento hoje. Eu sei que existem pessoas que não oram mais. Eu sei que existem pessoas que não leem mais a Bíblia. Eu sei que existem pessoas que muitas vezes ainda pegam aquela porta porque tem medo de ir para o inferno. Tem medo. Está em cima do muro. E Deus está aqui, chamando você. Vem que eu quero te usar. Vem que eu quero transformar a sua vida. Vem que eu quero transformar a sua história. A presença de Deus está aqui. Existe um avivamento de Deus para a nossa igreja nesses dias. E ainda existem pessoas que estão apáticas. Mas nessa noite, se há espírito de mornidão dentro de você, vai embora, em nome de Jesus. E você vai entender que o noivo está te esperando para te abraçar, para te tocar, para falar tudo que ele tem para você. Abra o seu coração. Abra o seu coração. O que você deixou por ele? O que você deixou por Jesus? Talvez um vício você não consegue deixar. Talvez a religiosidade. Deus quer restaurar esse casamento. O segundo princípio que nós falamos hoje é unir-se. Unir-se. União. Uau, que poderoso. Fala de aliança, fala de união, fala de fusão.
é estar unidos em propósito, é estar unidos em amor, é estar unidos em destino, é submissão, é se importar com o que o amado sonha, é trabalhar junto para o mesmo ideal. Como está a sua união com o noivo? Como está a sua união com o noivo? Irmão, submissão não é um mandando e outro obedecendo. Submissão é sobre a mesma missão. É os dois juntos, no mesmo propósito. Tem gente que você fala a palavra submissão. Não, submissão você está doido. É juntos, unidos, um do lado do outro. Como está a sua aliança com Deus? Deus pode contar com você? Deus pode contar com você? Vocês são um? Ou o seu casamento com o noivo está balançando? Somente os seus planos, somente os seus sonhos, somente os seus desejos. Se Deus fazer tudo o que você quer, top. Se Deus não fizer, pronto, acabou tudo. Entristece, deixa de vir aos cultos, células, abandona. Como está o seu casamento com o noivo? Deixa Deus renovar a sua mente nessa noite. Como está o seu casamento com o noivo, meu querido? Deus quer restaurar ele hoje. A voz que acalma os mares me chama para andar. Me chama para andar. Me deu um novo nome, um coração capaz de amar, um coração capaz de amar. Uma só carne. Uma só carne fala de intimidade. Como está a sua intimidade com Deus? Nossa, é poderoso. É poderoso vir à célula e receber o toque de Deus. É poderoso vir ao culto e receber o toque de Deus. É poderoso. Nós nos prostrarmos, nós nos ajoelharmos, nos rendermos, Deus nos toca, a gente chora. Isso é maravilhoso, é poderoso demais.
está tratando o noivo como noivo. Ela está agindo de outra forma. E vocês sabem que isso é isso que nós temos visto. Pessoas que desfrutam de pequenos momentos com Deus, na célula, no culto, numa vigília, mas que quando saem pelaquela porta não conseguem se relacionar mais com o Pai, com o noivo. Parece que nem conhece. Deus, Ele está chamando a sua noiva na intimidade. Deus está chamando a sua noiva para estar com Ele. Deus está chamando a sua noiva a se unir a Ele. Vocês estão preparados para isso? Vocês desejam isso? Vocês desejam desfrutar disso? De você estar tão perto de Deus, tão próximo, tão íntimo, de Ele poder sussurrar no seu ouvido e falar: eu quero isso de você. Eu quero que você vá para cá. Eu quero que você vá para lá. Eu quero que você ore por essa pessoa. Eu quero que você abrace aquela pessoa. Você tem noção? Eu imagino Deus ali planejando tudo para que Ele pudesse resgatar essa oportunidade de nós nos achegarmos a Ele. Deus traçando cada projeto. Jesus ali falando: não, eu vou descer lá, eu vou morrer por eles. Nós vamos resgatar isso. Nós vamos resgatar isso. Eles vão voltar a ser meu. Eles vão voltar para a casa do Pai. Jesus vem, sofre, é insultado, apanha, morre na cruz. O véu é rasgado. Você pode entrar. Você pode entrar, mas fica lá. Parece que ninguém entra. Já pensou que quando o véu não era rasgado, era uma vez no ano que eles visitavam a Deus? Uma vez no ano. Você pode entrar a qualquer hora. Você pode entrar a qualquer momento. No seu quarto, no seu trabalho, na sua escola, no seu banheiro, na sua cozinha, aonde você estiver, você pode falar: Deus, eu estou aqui, eu quero ouvir a tua voz, eu quero sentir o teu toque, eu quero falar com o Senhor, eu estou sofrendo, eu estou preocupado, eu estou angustiado. O noivo está nos esperando. Deus está nos esperando. Relacionamento sadio, casamento sadio com Deus, você precisa aprender a deixar as coisas. Você precisa aprender a se unir com Ele, mesmo propósito, mesma direção. Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, o que o Senhor quer de mim? Para onde nós vamos agora? Você precisa aprender a ter intimidade com Ele. Intimidade que Deus traz os melhores planos para a sua vida. É na intimidade que você descobre tudo aquilo que Deus planeja para você. É na intimidade que Deus te direciona. É na intimidade que Deus mostra para onde você vai, o que você vai fazer. Mas a partir do momento que nós nos acostumamos a pequenos momentos de prazer com Deus, nós não estamos agindo como Deus. Nós estamos agindo como outra coisa, que é muito pior do que isso. Mas sabe o que é mais incrível? É que Deus sabia de tudo isso. Deus sabia de tudo isso. Como a Josi falou, depois o Senhor Antônio falou: não foi eu que amei Deus primeiro, foi Ele que me amou. Ele morreu por você
sem nem saber se você ia aceitá-lo ou não. Você tem noção disso? Você foi salvo pela graça. Você casou. Sim. Nada vai te separar do amor que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem largura, nada vai te separar do amor que está em Cristo Jesus. Mas o noivo espera para se relacionar com ele. Deus, ele quer cuidar de você. Deus, ele quer andar com você. Deus, ele quer estar perto de você. Então, Espírito Santo, tem liberdade aqui. Por último, transparência. Como é difícil, né? Como é difícil ser transparente com Deus. As pessoas hoje, elas agem como se Deus não fosse onisciente, como se Deus não fosse onipotente, como se Deus não fosse onipresente. Acho que ela olha para os lados e fala: deixa eu ver se meu líder está aqui. Eu posso. Meu querido, ele está em todos os lugares, ele tem todo o poder. Ele sabe de todas as coisas. Aprenda a ser sincero com ele. Aprenda a se posicionar. Aprenda a ser transparente. Aprenda a ser sincero com o Pai. Eu creio que se você está aqui hoje, é que Deus te trouxe aqui. Se você está aqui, é porque no fundo, isso queima no seu coração. Você quer ser usado por Deus. Você quer ter uma vida mais próxima de Deus. Mas talvez o que está acontecendo é isso. O seu relacionamento com o noivo está balançando, está balançado. Você está quase se divorciando. Está quase jogando a toalha, né, irmão? Feche seus olhos. É você e Deus agora. Eu queria que você começasse a pensar no seu relacionamento com o Pai. Como está a sua intimidade com Deus? Pode apagar todas as luzes. Ele acabando a sorriso. É só você e o noivo. É só o noivo e a noiva. É só você e ele agora. Não quero que você se preocupe com a pessoa que está do seu lado. Não quero que você fique com os olhos abertos. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Há quanto tempo você não tem tido forças para orar mais? Ainda dá tempo. O noivo ainda não tem
Me chama